Olá, discípulos do Senhor Deus. O tema de hoje é batismo. Vou entregar a vocês 5 pontos. Primeiro ponto, definição e significado do batismo. O batismo é um dos sacramentos da Igreja cristã. Ele simboliza a purificação e iniciação da vida de fé. Representa a entrada do discípulo na igreja, na casa de Deus. Pelo batismo, você recebe a graça do Senhor Deus. O ato de batizar envolve morte e ressurreição. O batismo envolve, então, a morte para o pecado e o nascimento para a vida nova, pela água, seja por imersão ou por aspersão e outras formas que existem. Fundamentação bíblica para o batismo, que é o segundo ponto que vamos tratar. Vou usar a passagem tradicional, que é Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. O texto sagrado nos ensina dessa forma. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ora, o batismo é uma ordenança bíblica. Se sua igreja não batiza, ela não está cumprindo a palavra de Deus. Portanto, ela não é uma igreja cristã, porque a igreja cristã obedece o que Cristo ensina. Quando você é batizado, morre o velho homem, morre o primeiro Adão, morre o homem, morre o pecado. E quando você renasce o homem sem pecado. Portanto, você renasce filho de Deus. Filho de Deus. Nasce semelhante a Cristo. Por isso, uma igreja cristã. Você é cristão. Se você é cristão, porque você nasceu de um batismo, que te faz, então, ser filho de Deus. Portanto, se tua igreja não batiza, ela não é cristã. O terceiro ponto, eu vou entregar os elementos e ritos do batismo. O batismo, o sacramento é o meio pelo qual a graça de Deus nos é conferida, o meio pelo qual a graça de Deus é ministrada até nós. Sabemos que existem 2 formas da graça de Deus nos alcançar, a maneira ordinária e a maneira extraordinária. A maneira extraordinária, o texto sagrado nos ensina. O Espírito sopra onde quer. E a maneira ordinária são os sacramentos, a maneira pelo qual a igreja ministra a graça de Deus para nos alcançar. O batismo, veja bem, ele não simboliza que você se tornou filho de Deus, você se torna filho de Deus. O batismo só pode ser ministrado uma única vez, utilizando essa fórmula, a água como elemento principal e essa fórmula trinitária. Algumas igrejas têm as vestes brancas, a vela, são importantes, mas não é o elemento principal. O elemento principal é a água e a fórmula trinitária. Portanto, a fórmula seria da seguinte forma: você vai ministrar o batismo sobre mim. Então você vai pronunciar o meu nome, o nome que vai ser escrito no livro da vida, que é Sandro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, água. Então a água vai me emergir, ou seja, vai jogar água sobre mim. Isso é um assunto para um outro vídeo. O batismo, então, quando isso ocorre, eu me torno filho de Deus. Portanto, eu devo fazer as obras do Filho de Deus. Então, o texto sagrado fala assim: vai e faça discípulos. Ensine tudo o que eu vos tenho ensinado a vocês, tudo o que eu tenho ordenado a vocês. O batismo, então, existe uma implicação direta no batismo. Segura aí, já já eu volto nesse ponto. Por quê? Se eu me torno filho de Deus, eu devo praticar as obras do Filho de Deus. Vamos lá. Quantas vezes Cristo foi batizado? Uma única vez. Se sua igreja batiza mais de uma vez, também está errada. Ela não está sendo bíblica. Porque o batismo me torna filho de Deus. Aí eu pequei, me afastei da igreja, depois quero voltar, vou me batizar de novo para me tornar filho de Deus de novo, se eu já sou. Ora, é a passagem do filho pródigo ou do pai misericordioso, conforme a orientação da sua igreja.
Ele é filho de Deus. Ele foi viver o que ele quis, ele se largou pelo mundo. Mas, em determinado momento, ele caiu em si e quis retornar à casa do Pai. Ao retornar à casa do Pai, ele não foi batizado de novo, ele foi acolhido por um rito porque ele era filho de Deus. Então basta você buscar o seu padre, o seu pastor, confessar o seu pecado ao Senhor Deus e retornar à dignidade do que você é pelo batismo, filho de Deus. Portanto, não se batiza duas vezes. Está errado que a igreja que batiza duas vezes. É apenas uma vez. O batismo trinitário. Bom, qual a importância teológica? Esse é o quarto ponto. A importância teológica, porque o batismo é visto como o meio da graça nos atinge. Ela não simboliza uma limpeza de pecado. Verdadeiramente isto acontece. Verdadeiramente, meus pecados todos são perdoados. O que envolve, então, nessa teologia do batismo? Uma pregação da palavra. O discípulo reconhece o pecador e confessa os seus pecados a Deus e proclama que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Pregação da palavra, reconhecimento que é pecador e confissão de pecados, e a proclamação, a declaração que ele é filho de Deus, que ele pertence a Deus, que ele é crente em Deus. Bom, aqui vai entrar uma implicação muito grande, chamada aliança com Deus. Vou terminar falando com ela, mas antes eu preciso entregar a você o quinto ponto. O quinto ponto são as práticas e tradições do batismo. Por aspersão ou por imersão? Batismo de adulto ou batismo infantil? Aqueles que batizam como infantil entendem que a pessoa nasce no pecado e logo cedo ela tem que se tornar filha de Deus para que ela possa viver corretamente a palavra de Deus. Portanto, neste caso, é necessário um padrinho. Ele vai fazer a declaração de fé e promete diante do altar do Senhor que vai acompanhar essa criança até ela chegar à idade da razão como filha de Deus. E aqueles que batizam somente adultos vão dizer que a própria pessoa tem que fazer a declaração de fé que ela se reconhece pecador e precisa inteiramente de Deus e, portanto, confessa que é crente em Deus e ela recebe o batismo. Esse quinto ponto, como prática e tradições cristãs, será um outro vídeo. Quero voltar aqui à aliança com Deus para fecharmos o nosso vídeo. Quando você aceita ser batizado, o sacramento do batismo é uma aliança de Deus com o discípulo e do discípulo com Deus. Aliança é uma via de mão dupla. Qual é a parte do Senhor Deus? Derramar sobre ti o Espírito Santo e te fazer nova criatura, te fazer filho de Deus. Qual é a parte do fiel? Qual é a parte tua, discípulo, que se tornou filho de Deus? Fazer tudo aquilo que o Filho de Deus faz ou fez quando estava aqui na terra. O Filho de Deus, por acaso, pecou? O livro de Hebreus diz que ele não pecou. Então, portanto, quem se torna filho de Deus pelo batismo deve procurar não pecar. O Filho de Deus amou? Então você deve amar. O Filho de Deus aqui na terra abençoou? Então você deve abençoar. O Filho de Deus aqui acolheu, pregou, viveu o evangelho na sua própria vida. Sua própria vida foi o evangelho vivo. Então você, na sua parte da aliança para com Deus, pelo batismo que você recebeu, você deve fazer tudo aquilo que um filho de Deus faz. Lembra-se disso. Quando você estiver no seu dia a dia, eu contraí uma aliança com Deus pelo batismo. E eu, a partir de agora, devo fazer somente aquilo que um filho de Deus faz. Tetelestai.